Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Bom, meu amigo André Carvalho, nosso convidado hoje é muito legal, cara, muito interessante. Uma pessoa muito simpática e muito, assim, você vai ver, a resenha vai ser muito bacana, o cara sabe tudo. Alexandre Lobo, tudo bom, Alexandre? Seja muito bem-vindo aqui ao M. Eu que agradeço a oportunidade aí da gente rir um pouco aí todo mundo junto, que com certeza a companhia vai ser boa, né? Legal, legal. Meu amigo André, vamos para aquele momento YouTube com vinheta e tudo. É ele que ia falar, rapaz, agora que eu vi, tá com vinheta e tudo, vai tá. Não, pera aí, vou dar um tempinho pro editor mexer, vai. Pronto, deu ponto de kill. Agora com vinheta, vamos lá de forma apoteótica solicitar que as pessoas engajem. E como é que é o engajamento? Fazendo os devidos comentários, curtidas, movimentações, conversas e além, é claro, de inscrever-se no canal e acionar o sino das notificações para ficar ciente toda vez que um conteúdo novo está disponível. Boa, muito bem. Sempre com essa elegância, essa verborragia espetacular. Muito bom. Seguiu bem o script aí, gostei. Não é? Sensacional. Ensaiaram bem. Pô, a gente está ensaiando há 3 anos isso. Há 3 anos. Inclusive, eu quero dizer para você que já conhece a gente, seja sempre muito bem-vindo. E para quem está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Nosso convidado hoje é Alexandre Lobo, proprietário da ALF Soluções, bacharel em Tecnologia da Informação, MBA em Consultoria Empresarial, presta consultoria comercial e tributária, programador, analista de sistemas, técnico em eletrônica, instrutor, palestrante, escritor, inclusive é escritor hoje do tema do nosso programa, que é esse aqui, né? Com certeza, não sei se está para ver, porque aqui o editor coloca aqui, é mais fácil, porque o background não está deixando eu mostrar. Ele é autor do livro Como Escrachar com o Seu Cliente, da editora Fontinelli. Gente, muito legal, muito bacana. A gente vai dar vários spoilers. Já até falei com ele em off aqui, que vai ser spoiler à beça. Spoiler do livro, né? E eu queria pegar aqui uma frase dele, que ele diz o seguinte, abre aspas, é impossível acertar sempre e o cliente sabe disso. Portanto, ele percebe seu valor nas atitudes e como você faz para solucionar o problema dele. Interessante isso, tá? Então, eu queria começar, Alexandre, perguntando para você o seguinte, o cliente tem sempre razão? Eu tenho uma outra frase aí que diz que o cliente está sempre certo. Mas que pede para o editor colocar essa frase aí, né? O editor coloca o cliente está sempre certo e você vai notar que o certo está errado. O meu certo aí está com S. Né? Então, quando eu falo para você que o cliente está sempre certo, você tem... está 100%. Agora, quando você lê, o certo não está certo. Né? Está com S. Então, nem sempre o cliente está certo. Nem sempre o cliente está certo. E, às vezes, ele não sabe disso. Às vezes, a gente é obrigado a vender o que o cliente quer e entregar para ele o que ele precisa. É bem diferente uma relação e outra, né? Então, o cliente, às vezes, você tem que entender o que o cliente quer e levar ele para uma zona dizendo, meu amigo, olha, aqui o negócio funciona diferente. E a gente tenta levar e convencer a ele. É muito difícil, às vezes, você convencer uma pessoa que acha que está certa e não quer assumir isso de vez, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado para levar ele para essa zona de, meu amigo, vem cá, por que você está certo? E quando acontece isso? E quando acontece aquilo? Aí ele começa a entender por que não está sempre certo. Que, às vezes, é você fazendo perguntas que você descobre, manda ele fazer as respostas. Né? Ele que descobre as respostas. Isso está no livro também. Sócrates usava muito isso, no que chama de hermenêutica lá, né? Onde você deixa que ele mesmo descubra as verdades, a partir de você fazendo as perguntas. É interessante isso. Muito legal. Sobre o que você falou, vamos lá, eu falo como consumidor, porque eu sempre me coloco, até para eu poder, quando eu vou apresentar algo, eu me coloco no lugar da pessoa para ver o que de fato vai ser para eu direcionar.
E aí eu me coloco no lugar do cliente. Quando você fala assim, apresentar as vantagens, coisas que ele não sabe, o cliente no Brasil, especificamente, ele é muito, vamos dizer, mordido. Porque o histórico você chega, empurram o que ele não quer, sob a alegação, dentro desse princípio, que é um princípio bem correto, que até o Steve Jobs falava, o cliente não sabe o que ele quer, você que tem que direcionar, mas que historicamente no Brasil, e a gente vê muito no comércio de varejo, de lojas, que é onde a pessoa mais tem frequência, é aquela velha história, a mulher vai comprar um sapato, ela só quer um sapato. Aí chega, leva essa bolsa e coisa que ela não queria, não precisava, e para que o vendedor batesse a meta dele, porque ele vive de comissão, ele empurra, eu costumo dizer que eu empurro a terapia, ele empurra para que a pessoa adquira coisas que ela não queria, sobre uma pretensa negação de que ela precisa, etc. Então, o consumidor brasileiro ele já é um pouco mordido por isso. Então, como fazer com que esse histórico não vou dizer que é um trauma, de ressentimentos com quem vai vender, não torne essa palavra venda tão complicada e que atinja esse objetivo que você falou? André, você tocou num assunto bem interessante. Na minha opinião, vendedor não deve vender nada. É estranho falar um negócio desse, né? Vendedor não tem que vender. Vendedor não vende, vendedor resolve problemas. Né? Então, na hora que uma pessoa entra na tua loja de sapato e eu quero um sapato assim, 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 você já entrega para ele, eu acho que está errado isso. Esse seu sapato é para quê? É casamento? É batizado? É para você ir final de semana em Gaúcho? Aí você começa a entender o motivo do cliente ter entrado na tua loja, você descobre qual é o motivo, qual é o problema que ele tem que resolver com aquele sapato, aí sim você pode oferecer coisa a mais, fazer um upsell, fazer um cross-sell, que a gente fala. Né? Não, o teu sapato, mas o seu sapato que você quer, não seria um sapato melhor, um sapato alto, de salto alto aí? Né? Não, aguenta aí, mas eu tenho um problema de coluna quando. Então aguenta aí. Então, não sei a gente colocar essa palmilha. Isso a gente coloca. Mas aí você consegue entender o problema do cliente, você tem que resolver o problema do teu cliente, aí sim a gente consegue admitir que ele venda mais alguma coisa para você. Deixa de ser uma empurroterapia e passa a ser uma terapia, propriamente dito. Você é uma venda consultiva, mas enquanto você não entender o problema do cliente, você não pode empurrar nada para ele. Né? Um outro exemplo que acho que eu cito no livro é esse. Na hora que o cliente entra na tua loja para comprar uma broca de 5 milímetros, na verdade ele não quer uma broca. Na verdade ele quer um furo na parede, ele quer pendurar um quadro. Né? A última coisa que ele quer é uma broca, a última coisa que ele quer é fazer voar poeira para todo lado na sua vida. Entendeu? Então, assim, na hora que você entende o problema do cliente, aí sim você consegue levar ele para a solução. Inclusive, essa pergunta, o André quase me roubou a pergunta. Quase, mas foi bem por aí. Eu vou até a gente não combinou, não, né, André? Nada. Aliás, aqui a gente não combina nada mesmo. Combina nada, não. Isso é verdade. Porque o André fez uma pergunta interessante. E eu vou esticar essa pergunta dele, porque tem também, culturalmente, o cliente, quando está pagando, né, o famoso estou pagando, ele exige determinadas coisas e muitas vezes ele esquece até da própria educação. Né? Isso é uma coisa complicada, porque agora com a pandemia a gente tem visto muito falta de paciência, né? A palavra da moda que era empatia, a gente vê que as pessoas não ficaram empáticas, né? Não estão tão empáticas como a gente achou que fosse, né? A civilização como um todo não ficou tão assim, amável com a pandemia. E a gente tem visto coisas agressivas, inclusive na própria agência, na minha própria agência, a gente tem visto determinadas situações em que o cliente, às vezes, passa dessa linha. Né? Extrapola, exatamente, extrapola literalmente essa linha. E aí fica uma coisa do cliente escrachando com o prestador de serviço, e não a gente escrachando com ele, escrachando no bom sentido. Né? Mas aí, nesse caso, não é bom sentido. Nesse caso, ele atravessa essa linha. Então, ele passa a ficar mal educado, ele passa a exigir coisas que não foram combinadas, previamente combinadas, entendeu? Ele passa a te jogar na cara que, porque ele está pagando, ele
Entendeu? Ele tem direito, quer dizer, tem direito entre aspas, você está pagando pelo que a gente combinou. Fora disso aqui, você não está pagando nada. E outra, você não está pagando para ser mal educado. Entendeu? Isso aí não está escrito que você pode ser mal educado. Onde é que está? Qual é a linha que está isso aí? Então, assim, eu costumo dizer muito isso também, Alexandre, que de um tempo para cá também a gente passou a escolher o cliente. Não é o cliente que escolhe mais a gente. A gente escolhe o cliente. A gente tem várias situações onde o cliente pede orçamento, a gente está esperando até hoje. A gente não manda orçamento porque a gente não quer atender. Entendeu? Então, assim, essa mudança de comportamento do consumidor, tudo bem, foi muito para o digital e tudo mais, mas eu acho que o mindset ele ficou muito agressivo nesse sentido. As pessoas hoje estão cobrando de uma forma muito agressiva, de muito assim. Eles não têm muito mais aquela sutileza, a educação, a coisa ficou muito forte. Não atingiu a venda, por exemplo, esse mês. É um mês ruim para vários setores, segmentos e tal. Não está um mês bom para todos os segmentos. Aliás, nenhum mês é bom para todo mundo. Né? Tem isso. E aí essa agressividade exacerbada tem me chamado a atenção. Entendeu? O que você tem percebido aí com relação a isso? Porque estão escrachando com a gente também, não é? O escrachando aí, nesse caso específico, é um escrachando com C, daqui a pouco a gente fala no meu escrachar com S, mas tem uma parte que eu falo assim, tem uma hora que você tem que demitir o cliente, né? Tem uma hora que você tem que demitir o cliente, que é a melhor coisa que você faz. Já aconteceu algumas vezes comigo, nesses 30 anos aí de Alf, eu já fui obrigado a demitir alguns clientes justamente por causa disso, porque ele, às vezes, pega nós como prestador de serviços, né, e pensam que nós somos até funcionários dele e tenta extrapolar e ofende. Teve cliente que ligava para cá ofender meu suporte, ofender meu desenvolvimento, uma coisa que a culpa era dele. Né? Inclusive, a gente está até com um caso agora, mas é melhor não citar os nomes também, mas a gente está. O cliente reclamou que a gente não está fazendo uma coisa onde quem tinha que fazer era ele. Né? Então, tem muito disso. Então, às vezes, não funciona e quer já o primeiro culpado. Né? Então, é aquele detalhe: o cliente, quando chega para a gente e ofendendo, tem o detalhe aí que eu coloquei no livro também. Se ele vem com 7 pedras na mão, você não tem que revidar isso também, senão daqui a pouco você desce o nível e vocês dois vão falar no mesmo nível. Então você não pode descer o nível. Então você tem que manter o nível lá, e se ele chega com um presente para você e você não aceita esse presente, de quem é o presente? É de quem tentou dar. Então deixa ele levar de volta as agressões, as ofensas, fica por conta dele. A gente não pode assumir um negócio desse. Né? Então, tanto é que o meu pessoal aqui está instruído se o cliente levantar o tom, para tudo, não revida, e a gente tenta contornar, eu entro no circuito justamente para poder entender que às vezes é um mau momento que o cara está passando lá. Sim. Vai que aconteceu lá alguma coisa, vai que a mulher lá entrou no ônibus, chamaram ela de gorda e pronto, vai descontou no primeiro que apareceu. Né? Então, realmente, a gente tem que entender do outro lado. Então, o S do escrachar ali é de sintonizar. A gente tem que entrar em sintonia com o cliente e ver, e não revidar. Quando você fizer o rapport com ele, não é para revidar do jeito que ele está falando contigo. Então, a gente tem que ter jogo de cintura, vamos dizer assim, para manter esse relacionamento, que na hora que o caldo entorna, fica até difícil depois de você voltar a ter um relacionamento normal depois que uma parte ofendeu a outra. Então, a gente evita ao máximo acontecer um negócio desse. Eu entendo o seguinte... Pode falar. Não, é porque eu entendo o seguinte, a gente está numa sociedade das pessoas elas clamarem por seus direitos porque há muito tempo foram aviltados. E aí, volto de novo, durante muito tempo, essa relação comercial, havendo empurroterapia de outras coisas, as pessoas ainda estão mordidas. E como elas pagam, elas assumiram a posição, estão empoderadas, né? A palavra do momento, elas estão empoderadas, elas querem reagir. E vai naquela situação da teoria da curvatura da vara. Esqueci qual é o autor. Quando você está a vara muito torta, para você tentar o equilíbrio, você vai para um outro ponto. Você joga para cá para ela tentar vir para cá. Porque se você jogar para cá no meio, ela vem para cá. Então, aí cometem os exageros. Eu, muitas das vezes, quando vou reclamar com uma operadora de qualquer prestação de serviço, eu respiro e falo. E muitas das vezes você não é o culpado. Só que, infelizmente, acaba você sofrendo as consequências porque você representa a empresa. E o que incomoda também muita gente, e eu como consumidor, eu estou vendo aqui do outro lado
da vidraça, é que quando, na tentativa de tentar camuflar falhas, eles começam a te enganar ainda mais. É óbvio, eu sei que tem muito cliente que passa da conta, que está acima do bem e do mal porque eu estou pagando. Então, o Sandro, que é professor, ele reconhece muito bem isso, esse movimento de, vamos dizer, não sei de que década é, mas reconheço como um movimento de século XXI, que os alunos chegam cobrando o professor como se o professor fosse um reles prestador de serviço. Ele não é só um prestador de serviço, ele é um transmissor de conhecimento. Mas essa relação clientelista, as pessoas estão muito fora da medida. Muitas das vezes, eu quero uma resposta e vai com aquela resposta padrão. Ele não deixa avançar. E isso irrita o consumidor, que ele fica mais incomodado e aí ele vai perder as medidas. Porque essa é a estratégia de não chegar a um coordenador, porque a pessoa que está na ponta que ouve, isso eu já estou fazendo já um pós-venda, né? Movimento de pós-venda. Quando ele é ludibriado por falhas e etc, etc. Então, eu entendo André, assim... Isso vem estragando o ensino superior privado. Sim, sim. Né? A relação clientelista, sim. Mas aí, quando a gente joga para o comércio, essa irritação das pessoas que estão empoderadas, elas, de fato, eu concordo, elas estão perdendo a medida, porque durante muito tempo acontece esse processo todo que eu falei, e as pessoas querem reagir e perdem a noção, né? Quando você não tem uma cidadania equilibrada, corrigida e bem encaminhada, a tendência dos dois lados é perder. Então, até a gente atingir esse equilíbrio do consumidor entender, como foi dito pelo Alexandre, que o vendedor não é um empurrador de coisas, ele é um consultor para ele. O Ricardo Ventura, que ele é um consultor, também fala que uma vez ele foi comprar, não sei se até que ponto é verdade ou não, que ele foi comprar um capacete. E chegou o capacete assim, deram o valor, e ele vai e conta a história. Que chegou um vendedor, você quer um capacete para quê? Você vai andar de que moto? Uma Harley. Para isso anda com esse capacete tal. E aí ele age como consultor, não é simplesmente dizer valores. Mas aí precisa de uma maturidade muito grande, que o Alexandre está aí como um consultor para a área de comércio e produzindo literatura, que é coisa que a gente sempre enaltece, está aí para contribuir. E outra, o Alexandre fala uma coisa muito boa aqui no livro, ele cita a comunicação não violenta, né, do Marshall B. Rosenberg, psicólogo norte-americano, mostra uma metodologia que é título do livro, criada por ele, também chamada de comunicação empática. Ele lista 4 elementos do comunicação não violenta. Observação... Esses 4 elementos, seguir essa sequência aí, exatamente isso aí. Vai lá, manda ver. Observação, sentimento, necessidade e pedido. É isso, então seria isso que a gente estava falando, né? Exatamente essa pegada, né, de você... uma vez a gente entrevistou uma pessoa aqui, se eu não me engano, está me fugindo o nome agora, que eu perguntei para ele como é que se combate a falta de... a fake news. E ele respondeu com mais informação. Foi o assessor do Temer. Do Temer. Foi sensacional, sensacional. Ou seja, para se combater fake news, né, notícias falsas, não é com mais fake news, é com mais informação verdadeira. Eu achei isso fora de série. Eu nunca mais vou esquecer isso, porque eu achei realmente legal. E como se faz, então, para combater o cliente assim que está arredio? Seria com mais paciência, com mais observação, no caso aqui com que propõe o Rosenberg? Acho que a palavra certa também, aí, além do Rosenberg, aí, a palavra legal aí que a gente pode usar seria empatia. Na hora que você se coloca no lugar do cliente, né? Na hora que você consegue entender o problema dele, na hora que você tem a visão que ele está tendo do problema, realmente aí você consegue entrar em sintonia, aí você consegue fazer um bom rapport e você consegue trazer ele... não, agora eu entendi o teu problema, então vamos lá, vamos pegar, ele vai te passando uma série de informações e algumas informações são irrelevantes, você poderia até esquecer isso, mas na hora que você consegue ir lá no cerne do problema, entender ali e buscar com ele, junto com ele, a solução, realmente ele consegue baixar a adrenalina dele
e ele vê que você está do lado dele. Na hora que você consegue falar para o teu cliente, mostrar para ele que eu estou do teu lado, a gente vai tentar resolver esse problema juntos até o final, aí ele se acalma. Aí ele consegue entender que nós estamos do lado dele. Tem atendente que na hora que o cliente está falando, ele está escutando para te responder, não está te escutando para entender. Na hora que você consegue escutar o teu cliente para entender o que ele quer e aí sim achar a solução, é uma coisa. Mas na hora que o cara está te escutando para responder, aí um abraço, o negócio não vai para frente. Aliás, você está falando, então, do espelhamento, né? Que é o que você diz aqui no livro, né? Que é uma técnica famosa para conseguir o rapport. Exatamente. Você mantém isso e aí você consegue manter o mesmo nível. Se o cliente fala calmo com você, você fala calmo com ele, fala devagar, fala rápido, pelo menos vocês entram, isso por telefone, mas se você estiver presencialmente, então, você consegue também melhorar mais ainda, é olho no olho, tenta entender, anota tudo que o teu cliente está falando, tenta ver, revisa com ele tudo isso, é isso aqui mesmo que você quer? Se a gente fizer isso, resolve, e aí vai. Porque senão, às vezes tem uma coisa que o cliente precisa e está impossível de ser resolvido. Então, a gente tem que arranjar uma solução, um paliativo para ele se acalmar e tentar achar a solução lá na frente. Mas o que a princípio é apagar o incêndio. E a gente precisa disso. Você fala também no livro muito sobre verdade, autenticidade. Você pode contar para a gente... Tem duas histórias que me chamaram a atenção no livro, que eu achei legal. Uma do Paulo Bisca, que é muito conhecido na BGA, Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, e outra do seu Lobomóvel, que eu adorei essas duas histórias. Bom, vamos lá. São duas histórias completamente distintas, né? Eu estava com o meu amigo, o Ivan, e com certeza ele vai estar assistindo aqui. O Ivan é chileno e a gente estava almoçando, estava terminando de almoçar na churrascaria onde era as Três Marias, agora já mudou de nome lá no Mercado São Sebastião. E a gente estava terminando, a gente estava comentando que o nosso amigo que a gente conhecia, né, o Paulo Bisca, tinha falecido, tinha 3 meses que ele tinha falecido. Ele era um cara super engraçado, ele era gordão e tudo, então onde ele chegava, fazia festa, e a gente estava lamentando a perda de um amigo. E estamos ali. De repente, na hora que a gente está quase fechando, já tinha pedido café, estava esperando o café, o garçom sentou dois senhores atrás de mim, e eles começaram a conversar, acho que, no mínimo, um era um cliente e o outro era o fornecedor. E na hora que o fornecedor falou assim, não, pode deixar que sua mercadoria já vai... Que eu falei com o Paulo Bisca hoje. Eu falei com o Paulo Bisca hoje e ele me garantiu que a tua mercadoria vai chegar. Na hora que ele falou isso, eu olhei assim, o Ivan levantou, bateu na mesa... Paulo Bisca é o... Bota um pi aí. Pede o editor para botar um pi. Paulo Bisca é o caralho. Né? E aí, porque Paulo Bisca morreu, tem 3 meses, então foi um tumulto dentro da churrascaria. Porque o cliente, quando o cliente olhou aquilo, o fornecedor olhou e... O que está acontecendo? Realmente o cara estava mentindo para o cliente. Na hora que você mente para o cliente, você não consegue mais corrigir. Né? Então, esse aí foi o efeito Paulo Bisca, que a gente ri até hoje, entendeu? Que o Paulo Bisca está lá, com certeza ele está rindo do jeito que ele está rindo também, mas com certeza foi isso. O cliente, ele tentou mentir para o cliente e o Ivan partiu para cima, falou que não ia falar isso, não pode falar isso, e aí entrou a turma do deixa disso. Os caras da churrascaria reclamavam até há pouco tempo que eles perderam o cliente, né? Eles foram embora. Eles foram embora, nem almoçaram, né? Então a gente ficou devendo essa conta para a churrascaria lá, e o nosso café ficou e teve que pedir outro. Né? Essa história é muito boa, que ilustra exatamente uma verdade dita uma mentira dita várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade, né? A pessoa insiste naquela mentira e, de fato, um relacionamento pautado em mentira, nossa, e aí é tiro no pé, enfim, concordo, adorei essa história. Vamos para a do Lobomóvel, que eu também achei bem legal. O Lobomóvel é o seguinte, bom, o André não me conhece, eu tive paralisia infantil com 2 anos de idade, então eu tenho uma dificuldade de andar, e eu não uso a perna direita para dirigir, né? Então, o que aconteceu? Quando eu comprei meu primeiro carro, lá na década de 80, eu comprei uma Fiat 147 e não tinha uma loja para adaptar carro, o negócio foi meio... Eu achei um senhor que lá no Meyer ele adaptava carro. Então, para encurtar mais ainda, o que acontecia? Meu carro, para acelerar, era uma manete de moto,
tá? Então, eu acelerava fazendo moto, e na hora que eu botava para baixo, o carro freava e eu debreava normalmente com a perna esquerda. Era assim que funcionava, tá? Então, era uma manete de moto, acelerava como se fosse uma moto, forçava para baixo, ele freava e a perna esquerda normal na embreagem. Um belo dia, eu comprei essa manete de moto na feira de Acari. Tá? Quando eu cheguei lá, feira de Acari, você encontra de tudo lá. Não sei se vocês já foram lá, mas naquele dia lá, quando eu comprei isso na feira, eu quase trouxe uma geladeira, uma peruca e uma ogiva nuclear. Né? Então você encontra de tudo naquela feira. E aí, funcionou há anos aquela minha manete ali, sem problema nenhum. Um belo dia eu senti que ela estava dando problema. Aí eu falei, caramba, aí eu fui na feira de Acari para achar outra. Quando cheguei na feira de Acari, estava rodeado de polícia, não sei porquê, né? Estava cheio de polícia lá e tudo. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Misteriosamente. Isso, vamos embora para não ter problema. Aí eu falei, eu tive a brilhante ideia de comprar aquela manete de moto numa loja de moto. Né? Olha só a brilhante ideia que eu tive. Aí eu cheguei lá, desmontei tudo, levei, era uma segunda-feira, a loja estava lotada, né? Então eu cheguei no balcão, coloquei a manete em cima do balcão e falei com o atendente, meu amigo, eu preciso de uma igual. Aí ele pegou, olhou e falou assim, meu amigo, qual é o ano e o modelo da sua moto? Eu falei, cacete, eu não entendia nada. Eu não entendia nada de moto. E fiquei ali, né, disfarçando, o cara preocupado, atendendo um montão de gente, parecia um povo, procurando tudo. Daqui a pouco, meu amigo, eu preciso do ano e modelo da tua moto. Eu falei, cara, eu não sei. Aí ele falou assim, mas a moto é tua? Eu falei, é. Aí ele voltou, voltou. Meu amigo, você tem uma moto, a moto é sua, e você não sabe nem o ano e o modelo da tua moto, é isso mesmo? Pronto, ali o caldo já tinha entornado, a gente não entrou no rapó, não tinha jeito. Ele, meu amigo, me diz logo que eu peço você atender. Eu falei, cara, sem chance, minha moto é uma Fiat 147, Lobomóvel, entendeu? Eu chamava de Lobomóvel, Alexandre, então o Lobomóvel é uma Fiat 147. Aí ele pegou aquele troço, jogou em cima de mim, mandou para aquele lugar, entendeu? O que ele queria mais era trabalhar. Então, quer dizer, é complicado o negócio. Né? Então, desde o início, não teve rapport. O vendedor não conseguiu me atender, eu tenho uma parcela grande de culpa nisso. Como é que o cara ia poder entender o negócio daquele, naquela correria? Né? Então, aí, o Lobomóvel, eu tive que comprar a peça do Lobomóvel, achei num ferro velho e tudo resolvido. Né? Então, mais ou menos essa aí é a história engraçada do Lobomóvel aí. Mas posso te falar, para contribuir para você não sentir culpa, e você melhor que eu, sabe? Determinados segmentos, os profissionais da venda, os consultores, eles lidam de uma forma bem peculiar. Então, segmento que é construção civil, segmento automobilístico, e ainda mais você indo em Acari, eles têm esse jeito peculiar, para não dizer que são ignorantes, são grossos, eles têm um jeito peculiar. E eles nunca vão... Vai ser difícil lidar com o rapport, porque o público lida assim, eles lidam assim. É igual aquele restaurante que é famoso pelo garçom que é grosso, que as pessoas vão porque o garçom é grosso. Diz que tem um restaurante... Não, tem um outro restaurante que todos os profissionais são grossos. E eu vi um vídeo, eu acho que é nos Estados Unidos, que a mulher é grossa demais. Então, eles são grossos. Ele nunca vai entender essa sutileza. Se você falar rapport, o quê? Quê? Ele vai fazer essa cara, quê? Não vai entender essa sutileza. E aí, essas relações ficam assim. E falando em relações, onde eu encaminhar a próxima pergunta, para não ficar tão mal, eu ser um ombudsman contra vendedores, agora eu vou me colocar no lugar do vendedor. Exatamente por essas... Muitas das vezes os clientes chegam, e aí eu dei o exemplo de operadora, ou pós-venda, ou então vai lá numa loja dessas, que aí eu não vou dizer qual o segmento, pode ser qualquer segmento, e que o comprador é um ignorante. Né? Por mais que você tente fazer esse rapport, existe um bloqueio. Se a pessoa não quer, não adianta. Você vai oferecer olha aqui, meu querido, aqui é um mapa onde você vai achar as minas do rei Salomão. Ele não quer, porque quer brigar. Então, como é que fica a cabeça desse vendedor? Como é que é um preparo psicológico para esse consultor, para esse vendedor, diante disso? Porque ao final do dia, de um expediente que é no mínimo de 8 horas, né? Para quem vai vender, eu penso muito em varejo, né?
que ele vive num estresse constante de gente que quer lidar com gente diretamente, lidar com as metas que ele tem que bater, porque se ele não bate, é demitido, passa X tempo, ele não consegue bater a meta, ele é demitido. Então, como é que fica a cabeça? Porque aqui eu sempre falo com o Sandro, com os outros convidados, eu sou muito conectado ao ser humano, né? Não existe bem ou mal, existe o ser humano que está por trás da intenção, né? Um remédio pode ser para te salvar ou te matar, depende da quantidade que você toma e da intenção que você tenha, que você empregue a isso. Então, pensando nesse ser humano que está por trás, que está sob imensa pressão de venda, de sobrevivência, de lidar com o outro que não sabe lidar com o outro, né? Nós estamos numa sociedade, o Sandro já abriu falando da empatia, em que fala-se muito de empatia, mas pratica-se pouco a empatia. Como lidar, que é um expert em venda, como lidar, esse ser humano que está na venda deve lidar, ter esse trato psicológico, para ele ter um mínimo de equilíbrio, para que ele possa empregar as técnicas da melhor forma possível. Essa pergunta é bem difícil de responder, porque tem a meta por trás, né? Então, realmente, a pergunta de $1 milhão, essa aí. É a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque, às vezes, isso já aconteceu comigo, né? Mas eu falo um negócio desse, vai ter vendedor aí que vai virar hater aí. Porque, às vezes, eu prefiro não vender para um cliente. Eu prefiro não vender para ele, continuar com ele na minha lista para que eu possa lá na frente vender, do que tentar empurrar para ele uma coisa que ele não vai usar, não vai ficar satisfeito com isso, não vai conseguir trocar, vou pôr uma razão qualquer, já que a gente está falando de varejo aqui, não vai conseguir trocar porque já usou, não sei o que, não atendeu, do que eu esperar ele lá na volta, lá na frente, ele achar que realmente eu fui amigo dele, não ter vendido, até indicar um fornecedor, eu já indiquei concorrentes meus para clientes. Isso já aconteceu e acontece. Isso acontece. Liga para o cara lá, pode dizer que eu que liguei, mandei ligar, e você vai resolver o teu problema. E volta e meia, e depois disso ele comprou comigo, ele contratou para outras coisas. Mas aí você tem que usar honestidade com isso, porque você tem um nome a zelar, e às vezes os vendedores, pela pressão, pela cenoura na frente dele, que ele tem que ir atrás da meta, então está arriscado ele extrapolar. Aí não tem jeito, aí já é índole, já é um montão de coisa, eu não sei, eu não tenho como provar um negócio desse, que como o Sandro falou, é a pergunta de $1 milhão. Eu prefiro deixar de vender para um cliente, continuar amigo dele, para lá na frente a gente fazer uma venda maior, do que arranjar um inimigo, apagar um incêndio aqui e arranjar um inimigo, né? Então, basicamente essa a minha visão. Boa. Bom, a gente vai entrar aqui no momento audiência, mas rapidamente, Alexandre, você acha mais fácil ou mais difícil trabalhar com a parte de consultoria na área de produtos ou serviços? Porque, meu amigo, vou te falar, né? As duas áreas são bem complicadas. São bem complicadas. E teoricamente, eu sou dos dois, né? Porque como eu sou um desenvolvedor, então eu crio um produto. Sim. E eu coloco esse produto na mão do cliente e também eu presto serviço para ele. Então, teoricamente, eu entendo os dois lados, né? Então, e no meu caso específico, uma coisa é voltada para outra. Dependendo do produto, o serviço é de um jeito, é de outro. Existem produtos que se vendem sozinhos, você não precisa disso. Os meus clientes trabalham com produto, né? Então, às vezes, tem produtos que se vendem sozinhos. O próprio marketing já resolveu o problema, já colocou na cabeça do consumidor e ele já te liga, você nem vende, você tira pedido, né? Tira pedido. Já tira pedido. O marketing foi tão bom, um Bombril da vida já se mistura com o nome e vai, e assim vai. Existem números desse tipo. Então, fica fácil você fazer isso. Agora, quando você tem que botar um produto e esse produto vem junto com o serviço, não tem jeito. Você tem que entender o problema do teu cliente para aplicar esse produto, ou até mesmo indicar outro produto além daquele que aquele ele não vai resolver. Às vezes você vende o produto e na hora de aplicar esse produto, não, calma aí, faltou isso, faltou aquilo, não é isso. Então, é muito ruim. Então, tem que tomar bastante cuidado quando esse produto vem embutido no serviço. Quando é um produto de consumo imediato, eu comprei uma caixa de leite, por exemplo, não deu certo, não compro de novo. Sim. Agora, eu compro uma câmera de vídeo, meu amigo, tem que funcionar aquilo ali, que não tem jeito, não posso jogar esse dinheiro fora. Então, realmente, você tem que entender dos dois lados.
E, principalmente, além de entender o produto, você tem que entender do cliente. Né? Então, um vendedor hoje tem que ter, no mínimo, 6 conhecimentos. Logicamente, ele precisa entender do produto que ele vende, primeira coisa. Depois, ele tem que entender qual é o cliente dele, ele tem que entender qual é o fornecedor, de onde ele está comprando, ele tem que entender do mercado, ele tem que entender do concorrente, tem que entender da empresa onde ele trabalha, tem que conhecer a empresa. E deu problema, não consegui entregar. Quem é o responsável pelo frete? Quem é responsável pela logística? Tem que saber quem é quem dentro da empresa dele. E, basicamente, você tem que entender também de conhecimentos gerais. Pior coisa que tem é o vendedor chegar na frente do cliente e só falar do produto dele. Não. Você tem que saber, mas o que está acontecendo na Ucrânia agora? Entendeu? Entendeu? O que está acontecendo? Por que é isso? Por que é aquilo? Não é isso? Então, você tem que ter conhecimentos gerais. O James Webb está descobrindo galáxias, não sei de onde, você tem que falar desse troço. Verdade. Senão, não adianta, você vai falar de produto, o cara vai te achar um chato. A pior coisa que tem é se sentar na frente do vendedor, o cara vendedor só fala dele, da empresa dele, do produto dele. Você tem que entender, você tem que deixar o teu cliente falar. O vendedor tem que falar menos, você tem 2 orelhas e uma boca, você tem que usar na mesma proporção, senão não adianta. Você tem que entender do cliente. Concordo contigo. Agora, eu acho que o serviço ainda é uma venda mais técnica, né? Porque, como você falou, o produto, um marketing bem feito, Coca-Cola, dando exemplos, né? Bem, iPhones da vida e tal. O marketing bem feito, você tira pedido. Agora, o serviço ele não é tácito, né? Uma coisa, o serviço não dá para o cara, na hora, falar se gostou ou não, porque muitas vezes demora um tempo para que esse serviço possa, né, se desenvolver e trazer resultados. Né? Eu costumo dizer isso muito, porque marketing o pessoal acha que é mágica, muitas vezes é mágica. Depende, gente, não é mágica assim, não, principalmente quando a gente está tratando com uma outra empresa que também vende um serviço. Entendeu? Então, a pessoa tem que conhecer, né? Não adianta você ser um excelente profissional, né? Ser um excelente, por exemplo, nutricionista, vende serviço. Né? Na área de saúde, por exemplo, a gente atende muito, a área de direito, né? A área de advocacia, por aí vai. Tem excelentes profissionais, mas se as pessoas não sabem que você faz aquilo, que você vende esse serviço, que você é bom naquilo, é difícil. Aí entra, de fato, uma venda mais técnica, entra uma parte mais educativa, né, digamos assim. Você tem que fazer um institucional também, tem que trabalhar esse lado seu. As pessoas têm que te conhecer, né, para poder pegar um pouco da confiança, né? Porque exatamente, o que a gente fala lá no próprio BNI, lá, né? Tem que ter o VCR, né? Tem que ter visibilidade e credibilidade para depois você chegar na rentabilidade. Né? Enquanto você não cria, porque o cliente, primeiro, para comprar de você, primeiro ele tem que saber que você existe, depois ele tem que te conhecer, depois ele tem que se interessar por você, depois ele tem que confiar em você, aí sim ele compra de você. Verdade. Tem que ter. A gente está falando de serviço, né? Quando é produto, o marketing já fez o serviço dele. Mas em relação ao serviço, existe essa sequência. Primeiro, o cara tem que saber que eu existo. Depois, ele tem que me conhecer. Pode até ser que essas 2 situações aconteçam no mesmo instante. Depois, ele tem que se interessar por mim, alguma coisa que você tenha feito, você tem que confiar, aí já vem a credibilidade, já vem testemunho, vem lá onde é que está funcionando, aí sim ele vai comprar de você. Enquanto isso não acontecer, não adianta. Verdade, então, existe uma sequência, principalmente por causa do serviço. Então, vamos lá. Gente, momento da audiência, com direito à vinheta, hein? Manda ver. Direito à vinheta e tudo. Vamos ao nosso momento de audiência. Gente, o hype hoje está um pouquinho frenético. Tem um pouquinho de cada coisa. Não é, geralmente é política, né? A gente, há 3 anos, o hype sempre tem política. Hoje não, hoje até tem, mas está leve. Hoje está bem variado o hype aqui. A gente tem assuntos diversos, né? E vamos lá, vamos ver, começando aqui. É política, mas a Valéria manda um post recente do Ricardo Amorim, onde ele diz o seguinte: como comprar eleitores com dinheiro deles mesmos. Crie projeto que aumente muito os gastos públicos. Chame-o de PEC dos benefícios. Não conte que o dinheiro para bancar os gastos virá de mais impostos para todos, incluindo os beneficiados. Rapaz, aí, né? A temperatura começou a esquentar. Olha, o comentário é livre, tá bom? Se alguém quiser comentar, tudo certo. E o pessoal
aí de casa, por favor, quem está nos assistindo, pode enviar aqui para a gente sempre lê, a gente prefere... Traduzindo, só repete o nome da conteúdo. Valéria. Traduzindo o que a Valéria falou aí, é o seguinte: eu crio a dificuldade para vender a facilidade, né? Então, é mais ou menos por aí. Né? A gente cria a dificuldade e vende a facilidade com o dinheiro deles mesmo. Nosso, né? Dinheiro nosso. Dinheiro nosso. Dinheiro nosso. Aqui, agora vem aqui um bem interessante, que a Eunice manda. Novas pesquisas mostram é possível o cérebro jovem e ativo por muito tempo. E nem é preciso tanto esforço. Aí ela vem aqui com dicas. As 7 dicas. 1, socialize-se. 2, aprenda sempre. 3, mexa-se. 4, alimente-se bem. 5, hidrate-se. 6, descanse bastante. E 7, visite seu médico. Interessante. Eu achei legal. É meio receita de bolo, mas é legal. Obrigado, Eunice. Essa aqui. Gente, o pessoal está falando fofoca, gente. Vamos tricotar, fofoca. Fofoca é bom. Fofoca, momento fofoca também. O pessoal está falando muito. O editor, se tiver aí, coloca, não sei se vai ter. É aquele cala a boca do Roberto Carlos. Na internet está bombando. Rapaz, eu vi isso. Meu cunhado estava nesse show. Estava no show? Rapaz, está pegando fogo, todo mundo falando. Ele falou, pô, cala a boca, porra. Não sei o quê. Não, então põe também o vídeo dele jogando as flores. Ele comentou o negócio das flores, mas eu não vi esse vídeo ainda. Não, as flores, assim, ele tá com aquelas flores, aí ele fala assim, ó. E acompanha a frase, assim, quando você está fazendo as coisas com mais vontade, ele faz assim, ó. Ele pega a flor, né? Tem menor, nem dá beijinho, né? Esse das flores eu não vi. Bota aí pra gente ver. Cala a boca, caralho, porra! Gente, mas o negócio do Roberto Carlos é o seguinte, acho que já está na época que tem os fãs, pô, o cara já está cheio da grana, não tem uma necessidade disso, se expondo, pô, já está, o Roberto Carlos deve ter 80 já? 80 é alguma coisa. A turma hoje é que é outra coisa, e ele não tem paciência, chegar a certa idade, você não tem paciência das coisas, não. Ele precisa sempre colocar isso, não. Faz o showzinho dele, aquele anual do Natal. Você sabe que é Natal quando? Quando a Globo anuncia o show do Roberto Carlos. O final de ano chegou. O ano está passando rapidinho, né? Porque a Líder Magazine já é Natal na Líder Magazine, você já sabe, já está anunciando, e você sabe que está chegando no final do ano com o show do Roberto Carlos. Fica com aquilo, lança o CD dele, agora lança a cada ano, pô. E não precisa se colocar isso, não. Vamos seguindo. Eu concordo contigo. Acho que o Roberto Carlos, eu sou fã dele, eu sou suspeito para falar que eu sou fã. O cara é o rei, né? Eu sou fã, enfim, mas eu acho que é essa pegada, né? Tem que. Mas está indo mais... fã, e como ele é uma personalidade, vai o fã e o cara que não é fã, mas porque é show. E aí, por exemplo, você vai no Erasmo Carlos. Os caras que vão no show do Erasmo Carlos é um outro público, é menor, mas o povo respeita. Então, você está respeitando aquela figura pela história dele, na música, etc. Só que vai essa turma e abusa, né? Bom, vamos lá. A Júlia, ela manda o seguinte para a gente. A ANS bane limite de cobertura para consultas com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. A medida é válida aos usuários de plano de saúde com qualquer doença ou condição de saúde listada na OMS. Aí... Pô, temos aí... Alguém quer comentar sobre? Podemos ir para outra? Vamos que vamos. Essa agora vocês vão comentar. Essa que é do Luiz Henrique. Essa do Luiz Henrique, vou te falar, ele sempre manda coisa ligada à política. E, lógico, ele mandou aqui uma que é ligada à política. Eu pulei aqui, pô, rodei e perdi ele aqui. Pulei ele aqui, perdi. Bom, vamos na sequência, já acho. Eu estava com ele aqui na minha frente. Isso acontece, tá, gente? Isso aí não é a primeira vez, também não vai ser a última. Eu queria aproveitar para mandar aqui um feliz aniversário para o nosso amigo Rodrigo Amorim. Né? Vi aqui o M, que fez aniversário essa semana, para todos os aniversariantes também aí do mês, da semana. Bom, eu não achei, tá? Eu tinha separado aqui, não achei.
Mas avança, eu li, depois você acha, Sandro. Quando estiver eu no meio li, no outro eu caminho, li. você vai achar. Exatamente, no meio do caminho eu li, mas se eu não achar, daqui a pouco, o Luiz Henrique, eu lembro do que você falou. Vamos lá, o Cláudio ele fala, cara, isso eu li em todo lugar, vocês também viram essa notícia. O fim do telemarketing, o Ministério da Justiça suspende serviço de publicidade abusiva. Cara, já estava na hora de alguém controlar esse negócio, porque, pô, eu particularmente estava recebendo, sei lá, quase 40 ligações por dia. Não é por semana, por mês, é dia, coisa absurda. Aí você bloqueia, aí parece Gremlins, né? Você bloqueia, liga mais ainda. É um negócio absurdo, entendeu? É um negócio surreal. Eles falaram que tinha que ser com o prefixo correto, não sei se era 0303, agora não me lembro. Isso aí. Isso aí, 03 estava tendo. Mas isso aí não funcionou, não. Não funcionou, não. Continuavam ligando com qualquer número, celular, então é desgraça. Acabaram de ligar, a gente está gravando, estão ligando aqui para mim. É impressionante. Ligaram aqui também. Impressionante. Não para, cara, não para. Enfim, vamos lá. Seguindo, brasileiros querem... peraí, Rodrigo. Brasileiros querem que empresas ofereçam cuidados para a saúde mental, diz pesquisa da Exame. Tá? Aí já é um assunto também mais polêmico, que brasileiros estão cada vez mais inclinados a questões de saúde mental e bem-estar, e estão demandando mais ações concretas e diretas das empresas em que trabalham sobre o tema. E aí o artigo vai aprofundando o assunto. Então, isso é um assunto que é interessante o debate, tá? É interessante, principalmente nesses tempos aí, que não é pós-pandemia, porque a gente ainda está numa quarta onda, né? Graças a Deus, de uma forma mais branda, porque a população praticamente já está vacinada, né? Mas estamos numa quarta onda, né? Mas isso aí entra bastante aí que o André falou ainda agora aqui, a pressão que as empresas exercem em cima de funcionários, principalmente na parte de venda, para a busca de resultados e tudo, isso também agrava muito essa parte aí, os assédios morais, né, que existem nas empresas e os abusos morais em cima disso. A gente viu aí agora, há pouco tempo, aí na própria Caixa Econômica, aí não vamos citar nomes, mas a gente viu aí que está surgindo, né? Então, realmente, essa pressão em busca de resultados pode realmente afetar uma série de coisas no psicológico de todo mundo, né? Então, a gente está todo mundo ciente disso e tem que se policiar realmente em cima disso. São épocas, né, como a gente estava falando, né, do pessoal, da empatia e tudo mais. Enfim, são épocas que a gente tem que ter mais compreensão, né? Enfim, aqui manda também o seguinte: a alma só envelhece se você permitir. Legal essa. Boa. Essa eu já escutei várias vezes. É muito legal mesmo. E sempre atual. E sempre atual. Bem bacana. E tem um aqui. Rapaz, mandaram não. Aí não, o negócio ficou internacional, mandou em inglês aqui e tal, parará. Não, vamos dar preferência para a galera falando português. E, para fechar aqui, toda conquista começa com a decisão de tentar, né? De começar a tentar. Bem legal. Bom, o post que passou batido aqui do Luiz Henrique, Luiz com Z, que a gente sempre brinca aqui, Luiz com S, Luiz com Z, eu não achei, mas ele fala exatamente de uma situação que aconteceu com a PT em Piauí, que parece que tinham 1.000 mortos no programa lá de benefícios e tudo mais. Eu não... Achei, está aqui, ó. Programa milionário de alfabetização do PT no Piauí, tinha mais de 1.000 mortos cadastrados. Aí ele bota assim, abre aspas, nunca é tarde para aprender. Meu Deus do céu. Humor negro, né? Mas nunca é tarde. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Gente, eu vou te falar, quando a gente vai para o assunto de política, a galera fica, realmente, a gente está numa fase tensa, né? Mas, enfim, e eu queria fechar esse momento da audiência com a frase, né, que inclusive mandaram para a gente, se eu não me engano, no programa anterior, ou no primeiro, nós estamos no terceiro programa da terceira temporada, que é uma frase que eu acho muito interessante para a gente pensar, refletir, do Bill Gates. Os negócios vão mudar mais nos próximos 10 anos do que mudaram nos últimos 50 anos. Isso é bem interessante, tá? Eu corroboro dessa ideia, inclusive, dessa frase aí. Porque é exponencial, né? Se você pegar uma curva lá, né?
por exemplo, até 1500, aí, os navios eram os mesmos da Grécia, lá, de 2.500 anos atrás. Depois ali da Revolução Industrial, da Segunda Guerra, então, foi exponencial. Né? O homem foi à Lua e a gente conversa com a Alexa diz que não vai fazer porque não gosta, e a gente está saindo na porrada com a Alexa, né? Eu mando a Alexa acender, eu falei aqui, ela já piscou ali, não posso nem falar o nome dela, que ela já quer saber o que eu quero com ela, né? Então, realmente, está exponencial. A gente vê aí, vou falar de novo aí do James Webb, a gente está vai descobrir uma série de coisas. A medicina hoje, você consegue fazer cirurgia à distância, pegando robôs, né? Então, realmente, vai evoluir muito, e é exponencial. E daqui a 10 anos, alguém vai falar a mesma coisa, que em 10 anos vai aumentar mais do que os últimos 50, e assim vai. Não tem jeito, ainda sem volta. Principalmente com a gente, né, atravessou uma pandemia, coisa que praticamente a gente só tinha visto, quer dizer, a gente não viu, né? Quem viu já virou estrelinha, como diria meu sobrinho, mas a gente não passou nunca, então é um momento em que a gente cresceu muito, né? A tecnologia, a área digital cresceu de fato nessa pandemia muito, muito, até cresceu 10 anos em 2, né? Mas foi bem por aí mesmo. Quem não se mexeu se complicou. Bom, voltando aqui para o nosso livro, né? Como escrachar, e aí você escreve escrachar com S, com o seu cliente. A gente tem aqui, a gente tem um porquê que você utiliza o escrachar, eu queria até que você conversasse com a gente. Cada letra tem um sentido do escracha, né? Legal. Então, depois você pode pedir o editor aí para colocar aí depois, mas quem está ouvindo a gente aí, pega papel e lápis aí para a gente... Eu vou tentar explicar aí o que é o escrachar, né? Boa. Então, o escrachar é um anagrama que eu criei. Como sou eu o criador do verbo, né? Então, já que existe lá no manual do verbo, o verbo é meu, eu crio do jeito que eu quiser. Então, eu criei, o meu é com S, não é com C. Né? Então, a primeira letra do escrachar é a letra E. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escutar o seu cliente. E ouvir, se você pegar o dicionário, ouvir é diferente de escutar. Escutar é ouvir com atenção. Então, escute, primeira coisa que você faça, escute o seu cliente. E para você escutar o cliente, vem a letra S, de sintonizar, é entrar em rapport com ele. Você tem que entrar, aquilo que a gente já falou logo no início lá, você tem que entrar em sintonia com ele, entrar em empatia, fazer empatia com ele, para você entender o que ele está querendo falar contigo, está querendo te passar. Aí vem o C, né? Depois que ele falou um montão de coisa contigo, você tem que pegar isso tudo que ele falou e compilar isso tudo, né? Separar o joio do trigo, né? Tem coisa que o cliente fala, um montão de coisa que não é nada, esquece aquilo, fica com realmente o que é de interessante, é o C. E aí sim, que é o mais importante, que muita gente não faz, é o R de revisar. Seu cliente, foi isso aqui que eu entendi? É isso aqui que você está precisando? Esse é o R do revisar. Revise sempre com o teu cliente. E na hora que você revisa com ele, entende realmente o que ele está querendo, confirma com ele o que é que ele está querendo, aí sim você vai avaliar. Será que ele está me pedindo é lícito? Será que ele está me pedindo eu consigo fazer? Será que o que ele está me pedindo é caro, é barato? Eu posso fazer de graça, não posso? Então esse é o A de avaliar. Aí vem o S, né? O S aí sim, depois que você define, você tem que entregar uma coisa simples para ele. Tem que ser simplificado. Não adianta você entregar uma solução complicada para o cliente usar. Não vai adiantar. Então tem que ser simples para ele. Né? Então, esse é o S, a diferença entre um e o outro. Vem o H, pelo amor de Deus, você nunca perca o humor. O H vem de humor para você humorizar, né? A pior coisa que tem é você tratar com alguém carrancudo, ou alguém que só fica xingando, reclamando da vida. Não, tem que usar o humor o tempo todo. Né? Vem o A agora, de A de amor, você tem que amar o que você faz. Se você está num lugar e você não está satisfeito com aquilo, você não gosta de fazer, pelo amor de Deus, arranje outra coisa para fazer na vida, mas não faça nada sem amor daquilo que você faz. E aí sim, o R vem de resolver. Depois que eu entendi tudo que eu queria, revisei, simplifiquei, então você vai lá e resolve o problema do teu cliente. Então, o meu escrachar é com S, diferente do C, quando o C, né, você escracha você.
Eu estou escrachando o Sandro. Estou levando ele para baixo, estou acabando com ele, etc. O meu não. Já que eu sou o criador do verbo, né? O meu escrachar é transitivo indireto. Eu escracho com o Sandro. Então, escrachar é uma jornada, desde o início até o final. Você pega o teu cliente pela mão e leva desde o problema dele até a solução. Então, o meu escrachar é transitivo indireto e você leva ele de ponta a ponta, aí sim você resolve o problema dele. Tá? Então, tá aí o spoiler. Eu espero que o nosso editor coloque aí na tela para todo mundo. Mas, por favor, não deixe de comprar. Muito bom. E estamos falando com o autor, então, assim, para quem quer comprar, como é que faz? Tem um site? Tem. Bota aí, www.alexandrelobo.com, fala direto comigo. Já sai daqui autografado, ou se entrar na Amazon, você pode comprar direto por Kindle lá, e você compra direto na Amazon lá, procura Alexandre. Ou coloca o leitor de QR Code na tela que já... Você tem aqui, ó, clica aqui e já vai direto. Né? Pô, já está aí, não precisa nem o editor colocar, cara. Rapaz, telefone, ó, 21 98216 9976, ou seja, facilitamos totalmente aí fazemos qualquer negócio, só não pode deixar de escrachar comigo. Entendeu? Muito bom, muito bom. Bom, vamos aproveitar e fazer o nosso momento dica de livro, né? Que, aliás, vamos começar com um convidado que a gente... Se você tem alguma ideia de qual livro que ele vai indicar... Também estou em dúvida, Sandro. Eu posso só dizer a primeira letra do livro, não? Pode falar tudo. Não, é como escrachar com o seu cliente, só a primeira letra, Sandro. Essa é a minha dica. Muito bom, muito bom. Vamos lá, André, você tem dica? Vem de clássico hoje? Olha só, são duas, uma vai ser clássico e a outra não, mas as duas têm história. Boa. Aqui na minha rua tem uma pessoa que coloca um tecido e coloca livros expostos. E um dos livros eu já tinha lido, e aí vai ser minha dica, que é do psicanalista Roberto Freire, O Sem Tesão Não Há Solução. E esse é um livro década de 90, por isso que se quiser entender como clássico, entenda. E que é bastante interessante, porque com tesão a gente entende logo com um apelo sexual, mas o tesão com uma pulsão, uma vontade. Então, sem vontade, você não faz nada. E até o Nelson Rodrigues dizia que sem sorte você não chupa nem um chica bom. Né? Então, sem tesão não há solução, Roberto Freire. E o segundo, que é uma dica que vem, uma dica dupla, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Por que uma dica dupla? Essa semana eu estive lá no Instituto Moreira Salles e está tendo uma exposição da Clarice Lispector. Então, vai com uma dica de leitura e com uma dica de visitação, porque o Instituto Moreira Salles, para quem nunca foi, é muito interessante, é gratuito, tem uma quantidade limitada de vagas para quem for de carro, mas quem for de ônibus, eu não sei qual ônibus, eu não consigo fazer o serviço completo, mas alheio à exposição, né, você fazer a visitação ao Instituto Moreira Salles é muito, muito interessante, sabendo que a casa ali era a casa do dono do Unibanco, né? Da família Moreira Salles. Então, você vai ver que assim, eles moraram ali. Era uma das casas deles, só para ter uma ideia. Uma pequena casinha de leve. Modesta, ali na Gávea, sabe? Na Gávea, bem modesta. Muito bom, muito bom. Bom, eu também estou com duas dicas hoje. A gente está falando muito de vendas, de negociação, então eu separei essas duas aqui. Como chegar ao sim, como negociar acordos sem fazer concessões, do Fischer e do Yuri. Cara, é muito legal esse livro. É muito bacana, muito interessante. Quem trabalha com vendas é quase que uma leitura obrigatória. Eu recomendo muito. E outra que eu recomendo, ele já teve aqui, o autor desse livro já teve aqui, Está para Voltar. Eu fui no lançamento do livro, foi recente, agora tem poucos meses atrás, lá no Shopping Leblon. E o livro é Negociação 7.0, os 7 passos do planejamento para uma negociação eficaz, do Alfredo Bravo e do Glauco Cavalcante. O Alfredo é um grande amigo, eu acho que ele já esteve aqui, se não me engano, umas 2 vezes, acredito eu. Uma eu tenho certeza, a segunda eu não tenho, mas ele já esteve aqui, a gente já conversou muito sobre o assunto e ele está para voltar para a gente falar exatamente desse lançamento agora oficial do livro, já tem um aplicativo também, Negociação 7.0, enfim, é muito legal, ele é um grande amigo, professor da FGV, simpaticíssimo,
Ele junto com o Zé Mauro, que já teve aqui, o Zé Mauro teve bastante, o Zé Mauro deve ter tido umas 3 ou 4 vezes já aqui. Eles têm aquela Alma Experience, né, que é uma banda, é uma palestra, né, que fala sobre gestão, vários assuntos, né, sobre gestão, e no final com um show de rock. Então é bem bacana, é um negócio bem interessante da banda Alma, eles criaram essa banda. Enfim, é muito bacana. Se também puder um trechinho aí, editor, eu sei que o programa vai estourar rapidamente, mas se puder um trechinho, legal. Se não puder, a gente vamos tocando bar. Está cansado de ir em palestras monótonas e acabar nem conseguindo prestar atenção? Hey, teacher, leave those kids alone. Oh no, it's just another break in the wall. Aqui na Banda Alma você encontra música e conteúdo em um só lugar. A gente está preparado para novos desafios. E essa palestra nossa, a gente sempre fala para as empresas o que, Alfredo? Trabalhar com satisfação e alma, não é isso? Primeiro, se você é medido por alta performance, você não pode ir para a empresa, que saco, vou ter que falar de novo. Então, é isso que a gente mostra aqui na palestra e na nossa banda. Acesse www.palestraschowalma.com.br. Bom, entrando na reta final do M de hoje, gente, o programa é impressionante como tem assunto. Eu separei trocentas coisas aqui, mas temos que tentar segurar a onda do tempo, porque a gente tem estourado com uma certa facilidade, né? E a ideia é a gente tentar deixar o gostinho de quero mais, né? Porque aí é uma técnica também, né? Uma técnica aí de venda, no caso, de vender o nosso peixe, deixar o gostinho de quero mais. Até porque, quando o Alexandre voltar, né, já está o convite, Alexandre, para você voltar, tem aquela continuidade, né? Senão a gente fala tudo de uma vez, não. Então vamos fazer por partes. Já dizia o Jack o Estripador. Essa foi péssima. Mas, enfim, eu tentei. Essa foi horrorosa. Mas, enfim, a gente vamos tentar fazer por partes e deixar o gostinho de quero mais. Então, vamos entrando na reta final. E, André, por favor, considerações finais, joga a bola para mim, que eu mando a bola para o Alexandre fechar num grande finale. Lembrando que somos todos flamenguistas. Hoje aqui estamos todos uma total flapress. Yeah! Eu confesso que eu já estava preparando a pergunta, aquela pergunta que você vive falando que eu derrubo, que é a pergunta do 1 milhão. Não foi aquela não era do 1 milhão, não. Ah, não era aquela? Ainda vem a pergunta do 1 milhão aí? Não veio a pergunta do 1 milhão, não. Eu estava meio que preparando, mas você já respondeu, que era sobre o título do livro, que eu achei assim, aí você explica, você usando técnica de venda, manteve o interesse durante um bom tempo, e a gente, interessantíssimo esse verbo novo, né? E pensar, é sempre importante pensar as coisas e as situações além do que elas apresentam. A gente costuma, como a gente tem numa sociedade de muita velocidade, que a gente quer coisas prontas, né? A gente só quer praticamente, não quer mais mastigar, só quer deglutir, já vem o bolo, o bolo alimentar já pronto. Ter pessoas que pensem no que está além é sempre importante. Por isso que principalmente nessa questão de venda, né? Marketing tem conexão com venda. É importante ter pessoas que pensem com sabedoria, da forma como o Alexandre pensa, e propõe soluções. Não é simplesmente que o vendedor toma e leva. Ele vendeu o peixe dele, já mostrou, se você quer fazer para o Natal, tem que ser um bacalhau. Bacalhau já traz limpo, em postos e dessalgado. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, vou pegar aqui o gancho. Tem uma coisa bem legal, aliás, no livro também, ele cita o Drucker, Peter Drucker, que diz o seguinte, abre aspas, como gerente você é pago para estar desconfortável. Se você estiver confortável, é sinal seguro de que você está fazendo as coisas erradas. Essa frase é sensacional, eu acho muito legal. Eu queria antes passar... Pode falar, Alexandre, pode falar. Não, é justamente isso. Você tem que estar fora da sua zona de conforto, né? Se você tem um gerente hoje que está satisfeito com os números que estão chegando, com certeza, se ele se esforçasse, os números seriam melhores. É mais ou menos por aí. Não, né? Sensacional. E eu queria falar, André, e o pessoal que está nos assistindo,
que o Alexandre também faz parte do grupo que eu pertenço no BNI, e o BNI tem uma coisa muito legal, assim, tem uma frase muito legal, que inclusive é desse autor aqui, do Peter Drucker, que diz que a estratégia come... Não, como é que é? A cultura como estratégia, como estratégia no café da manhã. É do Drucker também. É do Drucker também. Eu acho essa frase sensacional, porque essa frase é estratégia pura. Né? Se a gente for analisar de forma mais assim acadêmica, mais científica, essa frase é totalmente estratégica. Por coincidência, eu usei essa frase numa reunião semana passada, ou semana, não sei. Como a gente desenvolve sistemas, né, e a gente tem nosso sistema rodando no Brasil inteiro. E o Brasil hoje ele é um continente, né? Quando você fala de um assunto aqui no Rio de Janeiro e fala do mesmo assunto em Recife, por exemplo, em Santarém, no Pará, em Manaus, são coisas diferentes. A cultura lá, você traça uma estratégia aqui no Rio, né? E quando chega lá, a cultura acaba com essa tua estratégia toda. A cultura acaba com a tua estratégia. Então, eu consigo fazer com que o meu sistema funcione em todos os lugares, mas tem uma tela de parâmetro enorme. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, não quero isso, eu quero aquilo. E aí sim você consegue adaptar a tua estratégia a cada cultura em cada local do país. É bem interessante isso. Então, essa frase do Drucker é sensacional. A cultura come a estratégia no café da manhã. Você vai aqui, faz uma estratégia, chama todo mundo, gente, é assim, 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 beleza, beleza. Vamos para a rua, vamos para a guerra, chega no primeiro, acabou. Chega do outro lado. Alexandre, você sabe que eu fiquei 10 anos no SBT, eu trabalhei 10 anos, enfim, em televisão, comecei em Londrina e tudo mais. E lá no Paraná tem a cultura deles é muito carnívora, né? É muito de churrasco, de carne, quer dizer, é muito de carne, é tudo ligado à costela e tal. E uma grande rede de pizzaria resolveu abrir lá, né? Abrir uma filial lá. Uma rede conhecida, uma das mais famosas redes de pizzaria aqui. E aí a gente começou a comentar na época, falou, porra, que legal, mas legal... Pô, eu sou do Rio, né? Quer dizer, apesar de ter nascido em Salvador, eu sou do Rio. Então, a minha cultura para pizza é São Paulo. Paulista adora pizza, carioca adora pizza. Essa grande pizzaria abriu e quebrou. Entendeu? 1 ano e meio, mais ou menos, ela fechou. E o que quebrou com ela? Foi a cultura. Entendeu? Porque é exatamente isso que você falou. A estratégia que ela utiliza uma estratégia nacional. É uma estratégia vindo não local. Né? Você vai em Salvador, você vai comer acarajé, você vai comer abará. Entendeu? Você tem essas coisas, essas regionalidades, essas culturas bem, né? Como você falou, o país é muito, muito grande, né? Tem as partes regionais. Mas quando eu digo que a cultura como estratégia, e essa frase é uma estratégia, é no sentido marqueteiro. Entendeu? É mais no sentido de você está fazendo marketing da importância da cultura, na verdade. Né? Você está salientando a importância da cultura. Isso é interessante também, porque essa frase ela tem essa função, né? Eu acho que a gente poderia mudar um pouco, acrescentar uma segunda frase. Você tem que montar a estratégia em cima da cultura que você está tratando. Se você consegue entender a cultura e montar uma estratégia em cima dela, você está feito. É verdade. A margem de erro é pequena. Fica bem agora, pequena. Nem sempre você pode pegar essa tua solução, né, e aplicar no Brasil inteiro da mesma forma. O que roda muito bem aqui não pode rodar lá. O anúncio que você, já que você trabalha com marketing, o anúncio que você vai vincular aí no Rio é diferente do anúncio que você vai vincular lá no interior do Paraná, do jeito que você falou, Paranavaí, não sei. É diferente. Londrina. É Londrina, né? Então. É Londrina. Exatamente, são consumidores com cabeças diferentes, né? Com objetivos diferentes. Nada impede que a tua estratégia funcione, mas você tem que chegar na cultura. Se você conseguir tocar na cultura, você resolve. Não é verdade. Só para corroborar, para fechar, que o Santos já está começando a se levantar aí. Ele está preocupado com o relógio ali já. O relógio, aliás, estourou, mas tudo bem. Já estourou, né? Comida chinesa. Se você chegar a vender comida chinesa, as pessoas têm preconceito que vai ter cachorro, que vai ter... Agora você chega assim, você gosta de macarrão? Você gosta de carne de porco? Você gosta de camarão? Gosto. Você gosta de... Comida chinesa é isso. Por isso, dessa grande rede, eu não vou falar o nome porque ele não está patrocinando o programa, é basicamente isso.
Gosto de banana, tem banana caramelizada. Então, assim, não é difícil. Você chega assim, ó, quer comer comida chinesa? Não quero. Tem cachorro, tem grilo. Mas se você chegar e começar a oferecer, isso tudo é coisa que você conhece. Você só precisa experimentar com um sabor um pouquinho diferente. Não é ruim, é um pouco diferente. Mas é tudo que você já come normalmente. Já come, só mistura tudo e joga no mesmo negócio com macarrão e tá tudo certo. É gostoso pra caramba. Bom, e vamos que a gente fala pra caraca, já passamos o tempo, estourou tudo. Sim. Não, só bota aqui, pede de tomar o aqui. Não, agora é contigo, Alexandre. Você que encerra o M de hoje. Isso aí. Sempre que encerra o programa. A bola está contigo. Rapaz, já que eu já falei demais, né? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que foi bom, né? Já que a gente extrapolou o tempo. Escrachamos o tempo. Escrachamos com o tempo, né? Então acho que o que eu aconselho aqui para todo mundo é que coloquem esse verbo no dicionário de vocês, esse verbo novo, escrachar, porque é muito importante você tratar com o teu cliente como ele merece ser tratado e você entender. Na hora que você pega o teu cliente pela mão e leva até a solução, realmente você vai conseguir bastante coisa nessa vida. Então passem a escrachar todos os dias. E o mais importante, quando a gente está falando de cliente desde o início aqui, a gente está falando de cliente aquele que paga pelo teu serviço. Eu vou muito mais além, porque quando eu falo cliente pode ser um cliente interno da sua empresa, pode ser o teu amigo de trabalho. Então, o cliente pode ser interno. A família é o teu cliente também, todo mundo é teu cliente. Então, esse verbo escrachar, ele pode ser usado não é só em vendas, ele pode ser usado dentro da sua casa. Ele pode ser usado com o seu colega de trabalho, que na hora que você escuta o teu filho, na hora que você tenta resolver o problema dele, realmente você está escrachando com ele. Com a mesma coisa com o teu amigo, com o teu colega de trabalho, na mesa de um bar, você pode escrachar o tempo todo. Então, esse verbo, eu acho que ele se torna... para todos os níveis, sem distinção de qual cliente, se é um cliente interno, externo, ou família, ou teus amigos. Beleza? Então é isso, e muito obrigado. Legal, obrigado pela presença, mais um programaço. Obrigado, André, estamos juntos aí na terceira temporada, firme e forte. Obrigado, Alexandre Lobo, pela participação, venha mais vezes. Obrigado você do lado da telinha que está com a gente até agora, estouramos uns 10 ou 15 minutos, mais ou menos. E sejam sempre muito bem-vindos aqui ao M. Valeu, pessoal. Estamos toda semana aqui no YouTube. Beijos e abraços. Muito bom. Tchau, tchau.